Gente querida de todo o Brasil, paz e bem, nós da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara estivemos reunidos em São Paulo durante os dias 10, 11 e 12 de março para a reunião de planejamento. E achamos interessante realizar o lançamento deste subsídio, desta cartilha de estudo, a Economia de Francisco e Clara. E queremos aqui, neste vídeo, contar um pouquinho para você, aí no seu grupo, na sua casa de articulação de Francisco e Clara, um pouco sobre esse material que em pouco tempo estará disponível para todos vocês. Primeiro, é uma carta celebrativa, um material celebrativo depois do grande encontro com o Papa Francisco em Assis. É também um material informativo. Aqui você encontra os 10 princípios da economia de Francisco e Clara, você encontra textos sobre as casas de Francisco e Clara. Mas, sobretudo, é um material também de denúncia. Denúncia às violências econômicas, denúncia das economias extrativistas. Mas nós não paramos aí. Nós também temos neste material o anúncio de novas economias para o bem viver dos povos. E essa cartilha só foi possível graças à parceria com tantos grupos que somam nesta grande articulação para novas economias. A campanha da fraternidade através do Fundo Nacional de Solidariedade, a Rede Igrejas e Mineração, a PUC Minas, o Cefras e a Casa Galileia. Então agora você vai conhecer um pouco mais sobre a cartilha Economia de Francisco e Clara. Na cartilha nós apresentamos concretamente como que se dá também essa nossa opção, né, esse envolvimento com essa proposta, né, a partir do Pacto Global com o Papa Francisco, sobretudo no cuidado com a vida, né, promovendo aí o bem viver junto com todas as pessoas que somos com a gente nessa caminhada, nessa construção, tecendo a partir de ideais que dançam juntas, né, com aqueles grupos, movimentos sociais que somam junto com a gente nessa construção de promover novas práticas econômicas baseada numa economia que seja mais humanizadora e que coloque a vida, todas as formas de vidas no centro, né, de todas as nossas ações. Desde o cuidado com a nossa casa comum até aqueles grupos sociais que são mais vulneráveis a esse sistema. Realmados pela experiência de vida de Francisco e Clara de Assis, nós, a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, temos o objetivo de integrar as iniciativas de economia popular, solidária, comunitária, pelo bem viver, que existem em todo o território nacional. Nós somos o que aqueles que vieram antes de nós já construíram. E seremos o futuro construído pelas nossas mãos. Porque para construirmos a história, precisamos ser seus protagonistas. Por isso queremos em todo o território nacional seguir tecendo redes, seguir unindo iniciativas, pessoas, encontros, falas, vidas, porque isso é bem viver. Queremos que você se junte a nós nesses objetivos. Queremos responder ao chamado do Papa Francisco. Queremos dar nova alma, queremos realmar, queremos encontrar no chão sagrado do Brasil, com os povos do campo, das florestas, das águas, dos mares, aquele jeito relacional de fazer economia pela vida, aquele jeito de viver e gerar vida em abundância. As pessoas vêm antes do capital, as pessoas vêm primeiro, e é isso que nós queremos em todo o território nacional, seguir construindo e tecendo. E contamos com você nessa missão. Qual a relação do capital financeiro internacional com o que ocorre nos nossos territórios? Isso significa qual é a corresponsabilidade das finanças que estão muitas vezes no norte com as violações de direitos humanos e ambientais que acontecem nas nossas vidas, nos nossos territórios, que afetam os nossos povos, principalmente a América Latina. Uma das coisas mais importantes é a gente envolver
o máximo possível de pessoas nessa proposta de transformação social que o Papa propõe, que é a criação dessa nova economia que cresce sem destruir a natureza e sem excluir ninguém. Então, a cartilha é um grande instrumento nesse sentido, de ter um subsídio para a gente levar, um presente para levar para uma comunidade, para um grupo de mulheres, para alguém que trabalhe, com jovens que trabalhem num projeto social, por exemplo, na periferia, né? E estar, sobretudo estar no território, é essa proposta do Papa Francisco, buscando pessoas com vulnerabilidade social, pessoas que precisam dessa mão amiga nesse momento trágico da história do Brasil, e ali criar alternativas junto com essas pessoas de melhoria da qualidade de vida. Com o advento, né, da Laudato Si, e com essa articulação, e quando nós dos movimentos sociais somos convidados, foi assim um momento da gente sentir realmente a nossa importância nesse ambiente de salvar a Mãe Terra, mas de uma forma articulada, não é? Com outros movimentos, com a igreja, e de uma forma assim, muito, muito, muito carinhosa, especial, com a juventude. As juventudes, né, como um todo. Muito urgente que a gente se una mesmo dessa defesa dessa Mãe Terra, porque não adianta a gente fazer belos projetos, grandes projetos, mega projetos, se a centralidade desses projetos não estiver com vida, que é a terra, a água. Falar um pouquinho das casas de Francisco e Clara. Elas, na verdade, são uma resposta, talvez de uma maneira mais física, né, de como, da proposta que o Papa Francisco faz a esse apelo de gerar redes de contato, de gerar articulações. E, no caso, a Casa de Francisco e Clara, ela atua diretamente a partir das necessidades do território e vai gerando esse espaço de comunhão. E a ideia de ser uma casa é justamente esse, um espaço de acolhida, um espaço de diversidade, um espaço onde as pessoas sintam-se à vontade de apresentar suas demandas. Mas uma das coisas mais interessantes é perceber todas as pessoas, todos os envolvidos como agentes sociais. Porque não basta a gente falar de um modelo somente de economia excludente. A gente precisa também apresentar alternativas e valorizar já as alternativas que existem. Sejam as cooperativas solidárias, sejam as padarias, seja a atuação também de muitas pastorais sociais já no território. E nesse intuito de fortalecer essa rede, de fortalecer e dar visibilidade também, a gente entra enquanto Casa de Francisco e Clara para trabalhar com essas pessoas, de acolher, fazer uma troca de saberes, mais que os espaços, talvez alguns estejam dentro de espaços universitários, em vários ambientes, sejam nas igrejas, sejam nas escolas, enfim, são vários lugares que podem ser esses espaços de comunhão. E, às vezes, a gente automaticamente remete à Casa de Francisco e Clara como um espaço físico. Pode ser, às vezes pode acontecer sim, mas eu acho que mais que tudo é priorizar esse espaço de comunhão. Fazendo referência à casa comum, é um espaço onde todos são irmãos. Fazendo referência também a Laudato Si, é onde nós vamos debater a criação, o respeito à natureza, todos esses valores, que mais que econômicos, mais que números, mais que planilhas, são pessoas. Estamos falando de uma economia a serviço da vida. Eu acho que isso sempre deve deixar muito claro. Esse documento, ele não é feito para grandes pessoas ficarem discutindo para onde vai a economia, mas é para encantar novas pessoas a se somarem, se solidarizarem à construção de uma economia humana, ecológica, inclusiva e soberana, feita pelo povo. A perspectiva da economia de Francisco e Clara é chegar no coração das pessoas. E nesse ano temos esse desafio. O desafio de construí-la a partir dos territórios, a partir das realidades locais. Porque essa economia de Francisco e Clara, ela tem o rosto de cada chão, de cada perspectiva territorial, mas ela se enlaça numa grande aliança brasileira, latino-americana e global, anticapitalistas e economias que anunciam a solidariedade como processo político. E o que eu levo na minha bagagem, na minha mala, é a cartilha da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Leve na tua também. No olhar do povo